Olá, signo de Sagitário, sejam muito bem-vindos à primeira leitura de vocês aqui do canal Flor de Lótus. Meu nome é Natália e hoje eu vou fazer uma leitura intuitiva e atemporal para o signo de Sagitário. Espero que vocês gostem da leitura. Caso vocês se conectem com a minha energia, se vocês gostarem da forma que eu leio as cartas, eu peço que você deixe um like logo no começo do vídeo e também se inscreva aqui no canal. Vou procurar trazer mensagens, aconselhamentos, o que você precisa ouvir, o que a espiritualidade mandar, o que cair na mesa eu falo aqui para vocês, tá bom? Vou começar a leitura, porque como uma boa capricorniana, não gosto de enrolar muito e gosto de ir direto ao ponto, tá bom? Sejam muito bem-vindos, boa sorte para cada um de vocês. Lembrando que a leitura muitas vezes não ressoa com todos, na maioria das vezes. Então absorva somente aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, solta para o universo, volta depois para uma próxima leitura, assiste a leitura até o final, que às vezes a mensagem que você precisa ouvir está do meio para o fim. Então procure ficar comigo aqui durante toda a leitura, tá bom? Vamos começar. Eu já tinha feito a oração e também embaralhado aqui o tarô. Então já vou começar a fazer a leitura de vocês. Peço permissão aos anjos da guarda dos sagitarianos que vão entrar nessa leitura, para que eu possa passar a orientação, o que a espiritualidade mandar, que venha na mesa. Arcanjo Miguel, anjos de luz, estejam aqui com a gente, trazendo, se Deus quiser, boas notícias para cada um de vocês. O que temos para o signo de Sagitário? Sagitário, Rainha de Espadas, mais uma, por gentileza, para o signo de Sagitário. 10 de copas. Mais uma. Rainha de ouros. Bom, Sagitário, começamos muito bem a leitura de vocês. A primeira carta aqui da Rainha de Espadas vem falando muito aqui sobre clareza, né? Como se agora, nesse momento, você começasse finalmente a ter clareza sobre as coisas que você quer fazer, inteligência emocional para lidar com algumas questões que talvez no meio do caminho você tenha ficado um pouco confuso, confusa, sobre qual caminho seguir, se você estava realmente no caminho certo, tanto nos projetos quanto no relacionamento que você está. E aqui vindo o 9 de copas, eu falei 10, mas é o 9 de copas, que entra aqui nessa energia, me fala, é como uma carta de realização. É como se a pessoa aqui já tivesse realizado as coisas que gostaria e tá tranquila, tá satisfeito. É como se agora você finalmente fosse começar a ficar satisfeito, fosse encontrar essa satisfação. Aqui eu vejo muito na área profissional, até porque veio aqui a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros é uma carta que me fala muito aqui do material. Então, muito provavelmente, você começa a entrar numa energia de satisfação, de entender que agora você vai conseguir o trabalho que você queria, ou vai conseguir começar o negócio que você estava planejando, e você vai se sentir realizado. Você está querendo entrar nessa energia aqui de realização, porque veio a clareza. Você agora tem a clareza do que você quer e do que você vai fazer. E essa movimentação vai começar então a te levar a essas realizações na sua vida, principalmente na parte financeira. Vamos tirar mais uma carta para os sagitarianos que entraram nesse vídeo. 7 de ouros. Mais uma, por gentileza. Mais uma carta para os sagitarianos. Valete de ouros. Mais uma. Agora o 4 de copas. É o que a gente começou a falar aqui no início da leitura. Veio bem certeira em relação ao início, porque aqui o 7 de ouros me fala que você passou por um período que você olhava para as coisas que você fazia, avaliava, e parece que tudo estava crescendo muito lentamente.
nada estava indo da forma rápida, talvez que você tenha esperado durante os últimos anos ou durante os últimos meses. Então você via um crescimento, você via que você estava fazendo uma movimentação, porém estava muito devagar. E essas primeiras cartas me falam aqui que você, no meio do caminho, começou a ter clareza do que você precisava realmente fazer, e isso começou a fazer com que você olhasse ali para sua colheita, que estava um pouco mais lenta, e viu que ela realmente vai te dar frutos, porque muitas vezes a gente não consegue esperar que as coisas aconteçam. A gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite e não é assim. Tudo precisa de um tempo debaixo da terra. Tudo, absolutamente tudo. E aqui veio falando também do Valete de Ouros. O Valete de Ouros vem falando de novos projetos, de novos aprendizados. É como se aqui no decorrer do tempo você se especializou para as coisas que você quer fazer. Eu vejo muito aqui na área de estudo, de novo emprego, de nova faculdade, alguma coisa nesse sentido. Não é para todo mundo, mas para muitas pessoas é nesse sentido sim, de querer aprender algo novo, de querer começar algo novo. E quando eu falo algo novo, não é só para jovens, tá? Apesar do Valete ser um jovem aqui, um explorador que está começando a vida, muitas pessoas recomeçam após os 40, após os 50, às vezes você começa ali a aprender a fazer uma renda extra, começa a aprender a fazer um crochê, começa a gravar vídeos aqui para o YouTube, assim como eu. Então, tem sempre novos começos e para todo mundo, né? Não precisa ser necessariamente, ah, não, essa leitura não é para mim, porque eu já tô velho para isso, já tô aposentado, mas você pode começar aí a querer fazer alguma coisa diferente. E aqui me fala muito essa carta do 4 de Copas, que durante um período você ficou insatisfeito, insatisfeita com as coisas que você vinha colhendo. Não estava do jeito que você queria. Por mais que as copas estejam todas em pé, é como se você, um exemplo bem básico, tivesse num trabalho e aquele trabalho, por mais que te pagasse um determinado valor, não é aquilo que você queria receber, que você quer mais, você anseia por mais. Sagitarianos, vocês, né, gostam assim de estar sempre explorando coisas novas, não ficar muito tempo ali parado no mesmo lugar. Por mais que vocês gostem de estabilidade, vocês precisam sempre de algo novo para motivar vocês. E é que vocês estavam se sentindo insatisfeitos, não estavam motivados com as coisas que vocês vinham fazendo. E ele veio bem debaixo da Rainha de Ouros, mostrando que realmente aqui no início da leitura, muitas coisas realmente vão começar a mudar nesse cenário. Vou tirar mais cartas aqui para vocês. O que mais temos para os sagitarianos? Vou tampar aqui, tá? Mas eu amo essa carta. O arcano maior do mundo. Mais uma, por gentileza. Sagitário. Cavaleiro de Ouros. Veio muitas cartas do naipe de Ouros aqui para vocês. Falando muito da área material. Mais uma. Essa deu um pulo. 5 de espadas. Bom, começando aqui pela carta do mundo, me fala muito. Ela veio debaixo do 7 de ouros. Ela me fala muito que, por mais que tenha sido lento esse crescimento, por mais que esteja sendo lento esse crescimento, vai trazer aqui para você a realização de um sonho. Às vezes um sonho de ter concluído uma faculdade, o sonho de ter começado algo novo, o sonho de ter mudado de emprego. Eu vejo aqui muita realização mesmo, de conquistas. É como que, mesmo que demore um pouco, vai chegar. Por que eu falo demore um pouco? Porque em seguida veio o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros, apesar de ser um cavaleiro, e todo cavaleiro está em movimento, ele já é um cavaleiro mais lento, mas ele tem a certeza de que ele vai chegar onde ele quer. Então, por mais que seja um pouco mais lento do que você espera, do que você deseja, as coisas vão acontecer te levando a essa realização. O que pode te impedir aqui no meio do caminho é esse 5 de espadas. O 5 de espadas vem falando aqui para mim muito de um conflito, mas não de um conflito com outra pessoa, mas sim de um conflito interno. Sabe aquele momento que a gente faz várias coisas e fala, nossa, eu falhei.
Eu sinto aqui, Sagitário, que em muitos momentos você sentiu que você estava derrotado, que você não conseguiria, que não iria dar certo, que não ia ser bom o que você estava fazendo. Por vários momentos eu sinto aqui, até porque ele veio embaixo dessa carta de insatisfação, você mesmo se cobrando de coisas que não dependiam necessariamente de você. Esse conflito interno talvez fez com que tudo que você vai vir a colher ainda demorasse um pouco mais. Sabe quando a gente pede ali para o GPS mandar a gente para um determinado lugar, mas a gente fala, ah, não, eu lembro que tem um atalho aqui e a gente procure por um atalho e aí acaba não dando certo aquele atalho, faz com que a nossa jornada demore um pouquinho mais até a gente chegar no objetivo final, e aí a gente fica meio que se culpando. Então eu sinto muito aqui essa energia de culpa, de sentir derrotado, de um conflito interno. Isso que te atrapalhou aqui nesse caminho, até porque ela veio embaixo da carta de insatisfação, que é o 4 de copas. Mas independente de ter saído essa energia aqui, a carta do mundo que veio na frente me diz que vai ser realizado. Você só demorou um pouquinho mais por conta disso. Às vezes a gente não entende porque as coisas demoram para chegar para a gente. E às vezes a nossa briga interna é o que faz com que as coisas estacionem e não saiam do jeito que a gente queria ou na velocidade que a gente esperava. Mais cartas para Sagitário. O que mais temos para o signo de Sagitário que chegou aqui nessa leitura? Gratidão, universo. O que eu falei para vocês? Olha aqui. O 10, agora sim é o 10 de copas. O 10 de copas me vem trazendo aqui felicidade, harmonia no seio familiar, principalmente, porque quando as coisas não estão bem, principalmente, mesmo que seja com a gente, acaba atingindo as pessoas ao nosso lado. Essa é uma carta de plenitude. Aqui me fala que após esse período, mesmo de crescimento bem lento, devagar, a plenitude chega na sua vida. Só que eu já falei isso para o outro signo, se eu não me engano, foi para o signo de Libra. Muitas vezes a gente fica muito. Como que eu posso dizer? A gente vem, ouve leituras, fala, ah, mas isso não é para mim, não tem nada a ver. Gente, já pensei tanto assim. Se eu contar minha história aqui para vocês, vocês nem vão acreditar. Então, assim, a gente pensa muitas vezes que as coisas não é pra gente, e por isso muitas vezes também as coisas não acontecem. Tudo que a gente vibra é o que volta pra gente. Então vibra aqui, ó, eles estão vibrando, eles estão olhando para o arco-íris, eles estão entrando em plenitude, felicidade, comemorando com as pessoas que eles amam. E de costas para as coisas que aconteceu. Essa carta, se vocês olharem, eles não estão de frente, eles estão de costas. O que ficou para trás ficou. Eles estão olhando para frente, eles estão olhando para o arco-íris, eles estão olhando para o belo. Então, se alguma coisa ruim aconteceu no seu caminho nesse meio período, comece a olhar para frente. Olha para frente, olha para o céu. Olha que lindo, olha que imagem linda. Mais uma, me empolguei porque eu fiquei extremamente emocionada com essa carta. Essa carta me emociona muito. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos e tudo que vem em coisa de felicidade familiar me deixa bem emocionada. Mais uma carta para Sagitário. Rainha de Copas. Mais uma, por gentileza. Mais uma de celebração. 3 de Copas. Bom, finalizando aqui a leitura de vocês, o que eu vejo aqui com a Rainha de Copas e com essa carta de 3 de Copas, aqui no caso, a Rainha de Copas, ela é uma rainha que tem compaixão, empatia, né? Então, essa compaixão, essa empatia é com você mesmo. Você pegar essa coisa interna sua e as suas emoções, controlar as suas emoções, porque ela é uma rainha controlada, ela controla as emoções. Ela entende que tudo que ela passou não foi em vão e que tudo vai dar certo. Ela começou a se olhar com um pouco mais de cuidado, com amor. E em seguida vem o 3 de Copas. O 3 de Copas é outra carta de celebração, celebrando aqui com os amigos, com as pessoas que você ama. Me fala muito de amizade, talvez no seu caminho
essas amizades que entraram, que vão entrar no seu caminho, vão te ajudar a chegar mais próximo dos seus objetivos. Então a gente também tem que aprender a valorizar as pessoas que estão do nosso lado nos momentos de conflito, nos momentos em que tudo parece que está dando errado, nos momentos em que a gente não vê luz no fim do túnel. E com essas pessoas que você vai comemorar essas vitórias que vem vindo no seu caminho, Sagitário. Sagitário, é isso. Leitura belíssima. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu não demoro muito nas leituras, eu procuro fazer uma leitura o máximo canalizada, assim, na energia de cada signo. Espero que vocês gostem. E caso vocês se conectaram comigo, gostaram da forma que eu faço a leitura, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no canal para as próximas leituras. Muito obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe, paz e luz no caminho de vocês. Um beijo.